idosa é ridiculizada em aula de karatê. Erro colossal revela um segredo surpreendente. Era uma sexta-feira, sob um céu cinzento, quando Dona Lúcia, uma idosa de 75 anos, decidiu entrar pela porta do dojo pela primeira vez. Pense em uma tempestade de risadinhas e olhares céticos quando ela apareceu. Os jovens, todos entre 18 e 25 anos, se entreolharam, espantados, enquanto o instrutor, um cara musculoso e cheio de energia, apenas arqueou uma sobrancelha e riu. Aula de karatê não é lugar para brincadeiras, ele disparou. Mas as zombarias já estavam no ar. Dona Lúcia não se deixou abalar. Com a determinação de quem já viveu muito e enfrentou diversos desafios, ela se instalou num canto do dojo e começou a aquecer. O corpo ligeiramente desgastado, mas o espírito vibrante. Só mais uma aula, pensou. E vou me tornar uma verdadeira campeã. O encanto em seus olhos apagava a insegurança da sobrancelha franzida dos jovens. Mas a verdade é que, para eles, ponto. A idosa era mais uma figura ridícula adicionada a um ambiente que exigia força e agilidade. No primeiro dia, durante o treino, Lúcia tropeçou. Quase caiu. E os risos ecoaram como fogos de artifício. A cena era patética, e ela sabia disso. Mas não desistiu. Cada aula que passava, eles a encaravam como uma piada. Após alguns meses, alguém até lhe deu um apelido infame: Dona Porrada. Sorriu, mesmo enquanto sua autoconsciência crescia em tamanho assustador. O grande dia da demonstração se aproximava e os alunos estavam ansiosos. Durante a apresentação, Lúcia, cheia de amor e expectativa, se preparou para realizar seu movimento. Alguma coisa aconteceu e seu corpo cometeu um erro colossal. Ela girou de um jeito inesperado e, em vez de chutar o alvo imaginário, acabou atingindo o colega mais ágil, um rapaz que todos admiravam por suas habilidades. O impacto fez o ar parecia ficar pesado. Um momento de silêncio e depois aconteceu em seguida. Deixou todo mundo boquiaberto. O aluno, surpreendido pela reação, perdeu o equilíbrio e as próprias armas que segurava. Mágica! Coincidência! O dojo tremeu com o barulho do objeto caindo. Os risos morreram na garganta de todos. Dona Lúcia, sem entender muito bem, ficou ali, paralisada, enquanto o jovem se levantava, atordoado. Agora Dona Lúcia não era mais uma idosa só. A audiência inquieta começou a murmurar sobre o que poderia ser sua história. Um passado escondido? Rumo a um mistério maior, Lúcia se viu dividida. Deveria revelar suas habilidades ou manter a promessa que fizera anos antes de não usar mais a violência? A sala, antes um palco de zombarias, agora fervilhava de perguntas não respondidas. Por trás daquele sorriso e da determinação inabalável, ecoavam segredos e uma dor antiga, pronta para se revelar. Iria Dona Lúcia enfrentar o passado e se expor às críticas novamente? Ou se manteria invisível no dojo só para não reabrir velhas feridas? E o instrutor, que parecia tão seguro, também enfrentava lutas internas que poderiam explodir a qualquer momento. O próximo treino prometia surpresas e revelações. O que mais se esconderia sob a superfície? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Dona Lúcia ficou ali parada, sem entender bem o que tinha acontecido. O silêncio dominava o dojo. O jovem, com o olhar atordoado, se levantou do chão. Ela só conseguia pensar: "O que eu fiz? Aonde isso vai dar?" Mas antes que pudesse processar tudo, algo ainda mais chocante ocorreu. O rapaz, que todos aplaudiam por sua habilidade, começou a gritar: "Você me acertou de propósito!" As palavras cortaram o ar como uma faca. Os olhares se voltaram para ele, as expressões variando entre confusão e espanto. Os risos que antes eram constantes agora estavam engasgados nas gargantas. Alunos antes zombeteiros pareciam tendo dificuldades em encontrar as palavras. Mas o jovem não parou. Ele se levantou e encarou Dona Lúcia. A troca de olhares quase fogo. "Eu te vi em ação. Você não é só uma idosa brincando, é? O que você realmente é?" A sala vibrava de tensão. Ninguém sabia ao certo o que pensar. O instinto de defesa de Dona Lúcia fez seu coração acelerar. O medo e a raiva se misturaram em suas veias. Quem era aquele rapaz para duvidar dela? No entanto, havia algo que ele conhecia, coisas que ela havia escondido. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem numa voz que parecia distante. "Eu não sou o que você pensa. Estou aqui para aprender, assim como você." "Aprender? Ou você sempre foi uma lutadora?" Ele não parecia convencido, e a multidão segurava a respiração. Esse era um momento sensacional. Uma batalha não apenas física, mas de revelações. Dona Lúcia olhou em torno. Seus colegas de treino estavam com os olhos arregalados, aguardando a resposta. Ela sentiu um aperto no peito. O que estava para revelar poderia mudar tudo. Sua vida inteira estava à beira de uma confidência explosiva. Uma que poderia reacender feridas antigas, mas também trazer alívio. "Na verdade, eu fui campeã de karatê há muito tempo. Uns 30 anos, eu acho." A voz dela tremia, mas as palavras saíram como um sussurro poderoso. Um murmúrio percorreu a sala. O instrutor, que até então assistia quieto, franziu a testa. "O quê? Então você tem um passado?" A incredulidade em seu tom era evidente. Ninguém esperava isso. "Sim, mas por razões pessoais, eu fiz uma promessa de nunca mais entrar em combate", disse Dona Lúcia, cada palavra pesada de significado. "E hoje eu só queria me manter ativa, saudável." Mas que mentira era aquela? A verdade era que Dona Lúcia não só havia sido campeã, mas também uma mulher marcada por tragédias que haviam feito fugir daquele mundo. O jovem parecia mais confuso ainda. "E por que você não me disse isso antes?" A raiva e a impressividade misturavam-se em seus olhos. Ele estava ferido, como se tivesse sido enganado. Os outros alunos começaram a murmurar de novo.
A dinâmica da sala tinha mudado completamente. De repente, uma girl, que até então se mantinha à margem, levantou a voz. Oi, e se você não se mostrou pra ninguém? Você é só uma farsa, não é? As palavras dela foram como um tapa. O impacto era cruel. E novamente o dojo silenciou. Dona Lúcia sentiu uma labareda de indignação crescer dentro dela. Havia uma batalha emergente não apenas contra os outros, mas dentro de si mesma. Eu não sou uma farsa. Cada um aqui tem seus próprios desafios. As palavras saíram enérgicas, mais do que ela havia pretendido. O instrutor, agora tenso, olhou para a mulher com um novo olhar. E se você realmente foi a campeã como diz, por que se esconder? Por que agora? O que aconteceu para você abandonar suas habilidades? As perguntas pairavam no ar, pesadas e insuportáveis. As respostas estavam à beira dos lábios de Dona Lúcia, mas ela hesitou. O passado ainda era uma ferida aberta, e expor-se agora poderia doer ainda mais. E à medida que os jovens se aproximavam, abertas as questões pairavam sobre a sala. O próximo treino prometia surpresas e revelações, mas também uma tempestade de sentimentos, lembranças e decisões. O que mais poderia vir à tona? As paredes que Dona Lúcia cuidadosamente construiu estavam prestes a desmoronar. E quem sairia ferido dessa batalha? O tempo e o próximo encontro no dojo iriam revelar a verdade. Dona Lúcia olhou ao redor, seu coração disparando. As palavras pesadas ainda pairavam no ar, e os olhares dos alunos a atormentavam. Ela podia sentir o suor escorrendo pela nuca, a tensão palpável como um fio prestes a se romper. Mas antes que pudesse respirar fundo, a porta do dojo se abriu com um estrondo. Um homem entrando abruptamente. Sua presença dominava o espaço. Ele era alto, com feições duras e uma aura que exalava autoridade. O murmúrio da turma rapidamente se transformou em silêncios apreensivos enquanto ele se aproximava, pisando firme, como se já conhecesse todos ali. Dona Lúcia! A voz dele cortou o silêncio. O que você está fazendo aqui? A indignação estava nítida em suas palavras. As perguntas começaram a se acumular. Um emaranhado de pensamentos bateram na mente de Dona Lúcia. Quem é ele? Por que está chamando o meu nome como se já nos conhecêssemos? A sala estava em comoção. Alguns alunos começavam a sussurrar, trocando olhares. Você sabe quem é esse cara? Ele parece sério. Ele conhece a Dona Lúcia? Eu não sei o que você está fazendo aqui, Marcos, mas agora não é o momento. Dona Lúcia gritou, tentando colocar um fim àquele momento desgastante. Mas a frustração não escondeu a confusão que arrasava o interior dela. É claro que é o momento! Marcos respondeu, seu olhar penetrante provocando um choque nas profundezas da alma de Lúcia. Você não pode continuar com isso. É perigoso! Os jovens assistiam, boquiabertos. As expressões de risadas se transformaram em rostos de espanto. Que perigo que ele quer dizer com isso? Pensamentos giravam desenfreados como um turbilhão. Não era só uma aula de karatê. Havia algo mais profundo, algo oculto entre Dona Lúcia e Marcos. Memórias antigas foram desencadeadas. O rosto dela empalideceu e uma onda de sentimentos a dominou. Lembranças de um passa. E nunca quis se misturar com o presente. Não se meta na minha vida, Marcos. As palavras dela saíram com mais firmeza do que ela esperava, exibindo um pouco da bravura que ainda lhe restava. Mas era como se ela estivesse conversando com um fantasma, alguém que conhecia sua verdade, alguém que não poderia ser ignorado.
Mas eu não posso deixar você fazer isso de novo. Você prometeu que não voltaria a lutar, Lúcia. A voz dele soou como um rugido, cortando a atmosfera de tensão. A sala ficou ainda mais silenciosa, as palavras dele ecoando como um aviso fatal. Que promessas! Que luta! Um aluno se atreveu a perguntar, quebrando a tensão, mas a resposta eram apenas rostos brancos e inquietos. O passado já estava ali. Todo mundo poderia perceber, mas ninguém sabia o que realmente estava em jogo. O olhar de Dona Lúcia se endureceu. Ouvindo as palavras de Marcos, algo dentro dela se partiu novamente. Lembranças de perdas, de escolhas. Eu não vou mais fugir. O que ela fez em tempos passados, a dor que deixou para trás, o que ela escondeu por anos. Eu só quero encontrar um lugar onde me sinta viva. Ela gritou, os sentimentos a derrubando como um tsunami. As sombras se adensaram no dojo quando uma estrondosa explosão iluminaram o céu lá fora. O barulho foi como um trovão, fazendo todos saltarem. As luzes se apagaram e o dojo mergulhou na escuridão. Gritos de susto ecoaram e ondas de pânico começaram a correr. Luz! Precisamos de luz! Gritou o instrutor, tentando controlar a situação. Mas no meio da confusão, um soldado da cidade, uniformizado, adentrou o dojo tumultuado, ofegante. Alguém precisa nos ajudar. A cidade está em perigo. Ele olhou diretamente para Dona Lúcia, e o reconhecimento em seu olhar foi como um golpe. Dona Lúcia sentiu a adrenalina subir. O que está acontecendo? A voz dela tremeu. Mas não apenas pelo medo, algo dentro dela despertava. Aquele chamado à ação ressoava como um eco do passado. As incertezas pairavam no ar, e com a cidade em perigo, o passado e o presente estavam prestes a colidir de uma maneira que jamais poderiam imaginar. O que você tem a ver com isso, Lúcia? Marcos insistiu, a raiva agora misturada ao temor. Ela abria a porta para o que parecia ser um novo mundo. Um mundo perigoso. Eu vou ter que enfrentar isso. É a única maneira. E nesse momento, todos perceberam que a verdadeira história de Dona Lúcia estava prestes a sair dos sombras, preparados para um confronto que mudaria tudo. A tensão estava prestes a se transformar em ação. Agora, quem era a verdadeira Dona Lúcia? As respostas estavam por vir. Dona Lúcia olhou ao redor, seu coração disparando. As palavras pesadas ainda pairavam no ar, e os olhares dos alunos a atormentavam. Ela podia sentir o suor escorrendo pela nuca, a tensão palpável como um fio prestes a se romper. Mas antes que pudesse respirar fundo, a porta do dojo se abriu como um estrondo. Um homem entrou abruptamente, sua presença dominando o espaço. Ele era alto, com feições duras e uma aura que exalava autoridade. O murmúrio da turma rapidamente se transformou em silêncios apreensivos enquanto ele se aproximava, pisando firme, como se já conhecesse todos ali. Dona Lúcia, a voz dele cortou o silêncio. O que você está fazendo aqui? A indignação estava nítida em suas palavras. As perguntas começaram a se acumular na mente de Dona Lúcia. Quem é ele? Por que está chamando o meu nome como se já nos conhecêssemos? A sala estava em comoção. Alguns alunos começaram a sussurrar, trocando olhares. Você sabe quem é esse cara? Ele parece sério? Ele conhece a Dona Lúcia? Eu não sei o que você está fazendo aqui, Marcos, mas agora não é o momento.
Dona Lúcia gritou, tentando colocar um fim àquele momento desgastante. Mas a frustração não escondeu a confusão que arrasava o interior dela. É claro que é o momento, Marcos respondeu, seu olhar penetrante provocando um choque nas profundezas da alma de Lúcia. Você não pode continuar com isso. É perigoso. Os jovens assistiam boquiabertos. As expressões de risada se transformaram em rostos de espanto. Que perigo? O que ele quer dizer com isso? Pensamentos giravam desenfreados, como um turbilhão. Não era só uma aula de karatê. Havia algo mais profundo, algo oculto entre Dona Lúcia e Marcos. Memórias antigas foram desencadeadas. O rosto dela empalideceu e uma onda de sentimentos a dominou. Lembranças de um passado que nunca quis misturar com o presente. Não se meta na minha vida, Marcos. As palavras dela saíram com mais firmeza do que ela esperava, exibindo um pouco da bravura que ainda lhe restava. Mas era como se ela estivesse conversando com um fantasma, alguém que conhecia sua verdade, alguém que não poderia ser ignorado. Mas eu não posso deixar você fazer isso de novo. Você prometeu que não voltaria a lutar, Lúcia. A voz dele soou como um rugido, cortando a atmosfera de tensão. A sala ficou ainda mais silenciosa, as palavras dele ecoando como um aviso fatal. Que promessas! Que luta! Um aluno se atreveu a perguntar, quebrando a tensão. Mas as respostas não estavam ali. O passado já estava ali, todos podiam perceber, mas ninguém sabia o que realmente estava em jogo. O olhar de Dona Lúcia se endureceu ao ouvir as palavras de Marcos. Algo murchou na escuridão. Gritos de susto ecoaram e ondas de pânico começaram a correr. Gritou o instrutor, tentando controlar a situação, mas no meio da confusão, um soldado da cidade, uniformizado, adentrou o dojo tumultuado, ofegante. Alguém precisa nos ajudar. A cidade está em perigo. Ele olhou diretamente para Dona Lúcia e o reconhecimento em seu olhar foi como um golpe. Dona Lúcia sentiu a adrenalina subir. O que está acontecendo? A voz dela tremeu. Mas não era apenas pelo medo. Algo dentro dela despertava. Aquele chamado à ação ressoava como um eco do passado. A mente de Lúcia estava em frangalhos, mas Marcos fez um movimento súbito. Ele se virou para a turma, buscando apoio, suas palavras rápidas como um raio. Alguém precisa parar o que está acontecendo. O que ela sabe? Antes que ele pudesse terminar, a porta do dojo se abriu com um estrondo e uma figura masculina, alta e robusta, entrou. Seu olhar intenso atravessava a sala. Lúcia, você não deveria estar aqui. Todos se viraram. A confusão agora era palpável. Quem é este homem? Pensou alguém. Que conexão tem com Dona Lúcia? É você de novo, Pedro? Lúcia ofegou, reconhecendo a presença antiga e poderosa. O peso daquela voz fazia sua pele arrepiar. O que você está fazendo aqui? Não importa. Você precisa sair já. Há coisas que você não sabe sobre seu passado. Coisas que podem te destruir. Ele disparou e a expressão de terror em seu rosto fez a sala silenciar novamente. Marcos olhou, hesitante. O que ele quer dizer? Lúcia, você tem que explicar. As palavras saíram dele como um estrondo, carregadas de urgência. Dona Lúcia se sentiu exposta. Algo dentro dela estava quebrando uma barreira que parecia impossível de transpor. Não, não é hora para isso. O terror em seus olhos se misturava à raiva. Você precisa enfrentar quem você realmente é, Lúcia. Pedro insistiu, seu tom grave fazendo até algumas lágrimas brotarem. O mundo precisa de você. Merciful, o que aconteceu na minha ausência?
Eles voltaram! Com o queixo elevado, Lúcia enfrentou todos. O passado que ela tentou enterrar estava à beira da superfície. Não posso mais esconder, balbuciou, enquanto uma onda de emoções a tomava. Vocês precisam saber a verdade. A verdade sobre mim. A sala estava em choque. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. As conexões que pensavam conhecidas estavam prestes a se desenrolar de maneira devastadora. E no fundo do coração, Dona Lúcia sabia que ela não tinha escolha. O presente e o passado estavam colidindo, e as consequências poderiam ser inimagináveis. Dona Lúcia olhou ao redor, seu coração disparando. As palavras pesadas ainda pairavam no ar, e os olhares dos alunos a atormentavam. Ela podia sentir o suor escorrendo pela nuca, a tensão palpável como um fio prestes a se romper. Mas antes que pudesse respirar fundo, a porta do dojo se entrou abruptamente, sua presença dominando o espaço. Ele era alto, com feições duras e uma aura que exalava autoridade. O murmúrio da turma rapidamente se transformou em silêncios apreensivos, enquanto ele se aproximava, pisando firme, como se já conhecesse todos ali. Dona Lúcia! A voz dele cortou o silêncio. O que você está fazendo aqui? A indignação estava nítida em suas palavras. As perguntas começaram a se acumular na mente de Dona Lúcia. Quem é ele? Por que está chamando meu nome como se já nos conhecêssemos? A sala estava em comoção. Alguns alunos começaram a sussurrar, trocando olhares. Você sabe quem é esse cara? Ele parece sério. Ele conhece a Dona Lúcia? Eu não sei o que você está fazendo aqui, Marcos, mas agora não é o momento. Dona Lúcia gritou, tentando colocar um fim àquele momento desgastante. Mas a frustração não escondeu a confusão que arrasava o interior dela. É claro que é o momento! Marcos respondeu, seu olhar penetrante provocando um choque nas profundezas da alma de Lúcia. Você não pode continuar com isso. É perigoso. Os jovens assistiam boquiabertos. As expressões de risadas se transformaram em rostos de espanto. Que perigo! O que ele quer dizer com isso? Pensamentos giravam desenfreados como um turbilhão. Não era só uma aula de karatê. Havia algo mais profundo, algo oculto entre Dona Lúcia e Marcos. Memórias antigas foram desencadeadas. O rosto dela empalideceu e uma onda de sentimentos a dominou. Lembranças de um passado que nunca quis se misturar com o presente. Não se meta na minha vida, Marcos. As palavras dela saíram com mais firmeza do que ela esperava, exibindo um pouco da bravura que ainda lhe restava. Mas era como se ela estivesse conversando com um fantasma, alguém que conhecia sua verdade, alguém que não poderia ser ignorado. Mas eu não posso deixar você fazer isso de novo. Você prometeu que não voltaria a lutar. Lúcia! A voz dele soou como um rugido, cortando a atmosfera de tensão. A sala ficou ainda mais silenciosa. As palavras dele ecoando como um aviso fatal. Que promessas! Que luta! Um aluno se atreveu a perguntar, quebrando a tensão. Mas as respostas não estavam ali. O passado já estava ali. Todos podiam perceber, mas ninguém sabia o que realmente estava em jogo. O olhar de Dona Lúcia se endureceu ao ouvir as palavras de Marcos.
Algo dentro dela se partiu novamente. Lembranças de perdas, de escolhas. Eu não vou mais fugir. O que ela fez em tempos passados, a dor que deixou para trás, o que ela escondeu por anos. Eu só quero encontrar um lugar onde me sinta viva. Ela gritou, os sentimentos a derrubando como um tsunami. As sombras se adensaram no dojo. Uma explosão estrondosa iluminou o céu lá fora. O barulho foi como um trovão, fazendo todos saltarem. As luzes se apagaram e o dojo mergulhou na... Começaram a correr. Luz! Precisamos de luz! Gritou o instrutor, tentando controlar a situação. Mas no meio da confusão, um soldado da cidade, uniformizado, adentrou o dojo tumultuado. Ofegante! Alguém precisa nos ajudar. A cidade está em perigo. Ele olhou diretamente para Dona Lúcia e o reconhecimento em seu olhar foi como um golpe. Dona Lúcia sentiu a adrenalina subir. O que está acontecendo? A voz dela tremeu, mas não era apenas pelo medo. Algo dentro dela despertava. Aquele chamado à ação ressoava como um eco do passado. Há um grupo que quer se vingar, Lúcia. Eles descobriram quem você é e estão aqui para acabar com você. O soldado disse, seu rosto pálido, enquanto os olhos de todos estavam fixados nele. O coração de Dona Lúcia parou. Quem? O que você quer dizer? Um nó se formou em sua garganta. Ela olhou para Marcos, que agora estava tão pálido quanto ela. O doji estava quente, mas o frio na espinha dela era insuportável. Você realmente não sabe? A voz do soldado era afiada. A verdadeira razão pela qual você deixou a luta? Eles não esquecem, Lúcia, o que você fez. E agora eles querem se vingar. Você é a única que pode detê-los. Ele gesticulou para a porta, os olhos cheios de urgência. Mas tem que agir. Rápido. Os murmúrios se intensificaram. O que ela fez? Quem são eles? Questionou alguém da turma, enquanto o instrutor tentava acalmar a situação. Mas era como se o pânico estivesse em todos. Dona Lúcia sentiu o chão sob os pés tremer. Um passado que ela jurou deixar para trás corria a passos largos em sua direção. Eu não posso voltar a isso. As palavras saíram antes que pudesse pensar. Mas Pedro se aproximou, a sombra do passado encostando-se a ela. Você não tem escolha. Precisamos de você. A cidade precisa de você. E o conflito se intensificou. A única certeza de Dona Lúcia sendo... O dilema cru entre o que ela era e o que se recusava a ser. Ela olhou para os rostos ao seu redor, agora cheios de expectativa. Alguém precisava agir. Mas seria ela? A decisão não é só sua, Lúcia, disse Marcos, sua voz ao mesmo tempo dura e compreensiva. Você precisa decidir agora. E assim, nesse momento de caos, antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um estrondo ensurdecedor preenchia o ar. A porta do dojo foi arrombada e uma sombra gigantesca entrou. Uma figura encapuzada, com olhos que brilhavam como fogo. Pela honra de sua família nós viemos, Lúcia. A voz ecoou como um trovão, e no instante em que os rostos se viraram, a verdade se despedaçou. O que realmente se escondia por trás do passado de Dona Lúcia estava prestes a ser revelado de uma maneira que ninguém poderia prever. Agora, tudo o que Dona Lúcia conhecia estava em perigo. As alianças poderiam se desfazer e novos inimigos poderiam surgir. O que mais iria se revelar? Ao olhar para aquela sombra, Dona Lúcia sabia. Sua vida nunca mais seria a mesma.
A figura encapuzada avançou, uma sombra alta e imponente, e a tensão no dojo se torna quase palpável. Todos se encolhem, um frio na espinha. Pela honra de sua família, nós viemos, Lúcia! A voz era firme, mas um abalo percorria o ar. E aí, de um repente, a sala tremeu. Um estrondo saiu do céu e uma luz ofuscante iluminou o rosto da figura. Um clarão que cegou a todos. Dona Lúcia sentiu seu coração saltar e um nó na garganta a sufocava. A imagem do passado a envolveu e uma lembrança turva se formou. Não apenas de desafios, mas de uma decisão fatídica que mudara tudo. Por um instante, congelou, quase não conseguindo reagir. Nós precisamos da sua ajuda. Você sabe o que temos que fazer. A figura falou de novo, e agora as palavras eram como uma faca cortando. O silêncio. No rosto de Lúcia, confusão, abalo, reconhecimento. O que foi que ela se comprometeu a esquecer? Quem são vocês? Perguntou Marcos, cada vez mais intrigado e inquieto, olho no olho com a figura. O que você quer dizer com família? Os caçadores. O homem encapuzado se apresentou, e agora parecia estar sendo iluminado. Os rostos de alunos mostravam espanto. Lúcia não podia deixar de se lembrar das histórias que ouviu. Aquelas sussurradas por pessoas que ela decidiu deixar para trás. A mente dela girava, repleta de possibilidades. Que verdade era essa que ela decidira enterrar tão fundo? Aqueles da linhagem de Lúcia querem se vingar. A figura disse, e a verdade do que ele falou fez todos estremecerem. Você sabe o preço que pagamos por nossas ações. Eles não esquecerão. Nesse instante, uma mulher surgiu, ofegante, vindo do fundo do dojo. É verdade, eles a encontraram! Seu cabelo se balançava, emoções desenhadas em seu rosto. Lúcia, eles se transformaram. Se uniram novamente e estão atrás de você. Querem destruir o que você ama. Os murmúrios se intensificaram. O que significava isso? O que Dona Lúcia escondeu? Uma verdade, um passado com consequências. No nosso passado, você fez escolhas cruéis. O homem encapuzado afirmou, revelando uma ferida fresca. Aquela luta não foi só pela sobrevivência, mas por vingança. E agora é hora de acertar as contas. Dona Lúcia, nesse momento, percebeu que algo estava errado. Os rostos ao seu redor se tornavam cada vez mais confusos, até que uma voz fina ecoou dali do fundo. Mas e se ela não for a única? A afirmação foi um choque. Um aluno do dojo, que antes parecia tão indiferente, agora se elevava. Ele olhou diretamente para Lúcia com olhos flamejantes. E se você não for quem todos pensávamos que era? A luta não é só sua, mas as palavras do aluno despedaçaram a ideia de uma Lúcia simples e resignada. O que mais estava escondido? Por que a conexão se tornava tão complexa? E enquanto o caos se desenrolava, uma pessoa mais uma vez apareceu. Ou melhor, se impôs à sala, confirmando que não havia saída. Vocês pensam que entenderam a nossa história? A verdadeira rainha do passado aqui é a Lúcia. Mas a vinga-se, a caçadora, sou eu. O olhar dela penetrava as almas, pesando o fardo de decisões impensadas. E agora a hora chegou. Vocês não sabem a profundidade e as consequências da verdade. Uma nova era chegou.
onde lealdade e traições vão se chocar. Pânico e confusão passaram por todos. O que era realidade e o que era ilusão? Sussurros de fraqueza preencheram o ar pesado. Cada um lutava contra a necessidade de entender e aceitar o que estava presente, e ao mesmo tempo temer o que se revelava. As luzes do dojo começaram a piscar, e tudo se tornava mais tênue. Lúcia olhou no fundo da cena. Seu corpo tremia. As emoções ferviam. Era hora de decidir, e a escolha ecoava dentro dela. Lutar ou esconder? Confrontar ou fugir? O passado estava de volta, e a cada respiração, a história de todos tomava uma nova forma. O que mais se esconderia quando as sombras do passado finalmente fossem confrontadas? Dona Lúcia olhou ao redor, seu coração disparando. As palavras pesadas ainda pairavam no ar, e os olhares dos alunos a atormentavam. Ela podia sentir o suor escorrendo pela nuca, a tensão palpável como um fio prestes a se romper. Mas antes que pudesse respirar fundo, a porta do dojo se abriu com um estrondo. Um homem entrou abruptamente, sua presença dominando o espaço. Ele era alto, com feições duras e uma aura que exalava autoridade. O murmúrio da turma rapidamente se transformou em silêncios apreensivos, enquanto ele se aproximava, pisando firme, como se já conhecesse todos ali. Dona Lúcia! A voz dele cortou o silêncio. O que você está fazendo aqui? A indignação estava nítida em suas palavras. As perguntas começaram a se acumular na mente de Dona Lúcia. Quem é ele? Por que está chamando meu nome como se já nos conhecêssemos? A sala estava em comoção. Alguns alunos começaram a sussurrar, trocando olhares. Você sabe quem é esse cara? Ele parece sério. Ele conhece a Dona Lúcia. Eu não sei o que você está fazendo aqui, Marcos. Mas agora não é o momento. Dona Lúcia gritou, tentando colocar um fim àquele momento desgastante. Mas a frustração não escondeu a confusão que arrasava o interior dela. É claro que é o momento, Marcos respondeu, seu olhar penetrante provocando um choque nas profundezas da alma de Lúcia. Você não pode continuar com isso. É perigoso. Os jovens assistiam, boquiabertos. As expressões de risadas se transformaram em rostos de espanto. De perigo. O que ele quer dizer com isso? Pensamentos giravam desenfreados, como um turbilhão. Não era só uma aula de karatê. Havia algo mais profundo. Algo oculto entre Dona Lúcia e Marcos. Memórias antigas foram desencadeadas. O rosto dela empalideceu e uma onda de sentimentos a dominou. Lembranças de um passado que nunca quis misturar com o presente. Não se meta na minha vida, Marcos. As palavras dela saíram com mais firmeza do que ela esperava, exibindo um pouco da bravura que ainda lhe restava. Mas era como se ela estivesse conversando com um fantasma, alguém que conhecia sua verdade, alguém que não poderia ser ignorado. Mas eu não posso deixar você fazer isso de novo. Você prometeu que não voltaria a lutar, Lúcia. A voz dele soou como um rugido, cortando a tensão de tensão. A sala ficou ainda mais silenciosa, as palavras dele ecoando como um aviso fatal. Que promessas? Que luta? Um aluno se atreveu a perguntar, quebrando a tensão. Mas as respostas não estavam ali. O passado já estava ali. Todos podiam perceber. Mas ninguém sabia o que realmente estava em jogo. O olhar de Dona Lúcia se endureceu. Ao ouvir as palavras de Marcos, algo dentro dela se partiu novamente. Lembranças de perdas, de escolhas. Eu não vou mais fugir.
O que ela fez em tempos passados? A dor que deixou para trás? O que ela escondeu por anos? Eu só quero encontrar um lugar onde me sinta viva. Ela gritou, os sentimentos a derrubando como um tsunami. As sombras se adensaram no dojo. Uma explosão estrondosa iluminou o céu lá fora. O barulho foi como um trovão, fazendo todos saltarem. As luzes se apagaram e o dojo mergulhou na escuridão. Gritos de susto ecoaram e ondas de pânico começaram a correr. Luz! Precisamos de luz! Gritou o instrutor, tentando controlar a situação. Mas no meio da confusão, um soldado da cidade, uniformizado, adentrou o dojo tumultuado, ofegante. Alguém precisa nos ajudar! A cidade está em perigo! Ele olhou diretamente para a dona. Lúcia! E o reconhecimento em seu olhar foi como um golpe. Dona Lúcia sentiu a adrenalina subir. O que está acontecendo? A voz dela tremeu, mas não era apenas pelo medo. Algo dentro dela despertava. Aquele chamado à ação ressoava como um eco do passado. Há um grupo que quer se vingar, Lúcia! Eles descobriram quem você é e estão aqui para acabar com você. O soldado disse, seu rosto pálido, enquanto os olhos de todos estavam fixados nele. O coração de Dona Lúcia parou. Hein? O que você quer dizer? Um nó se formou em sua garganta. Ela olhou para Marcos, que agora estava tão pálido quanto ela. O dojo estava quente, mas o frio na espinha dela era insuportável. Você realmente não sabe? A voz do soldado era afiada. A verdadeira razão pela qual você deixou a luta? Eles não esquecem, Lúcia. O que você fez? E agora é hora de acertar as contas. Os murmúrios se intensificaram. O que significava? Isso? O que Dona Lúcia escondeu? Uma verdade, um passado com consequências. No nosso passado, você fez escolhas cruéis. O homem encapuzado afirmou, revelando uma ferida fresca. Aquela luta não foi só pela sobrevivência, mas por vingança. E agora é hora de acertar as contas. Dona Lúcia, nesse momento, percebeu que algo estava errado. Os rostos ao seu redor se tornavam cada vez mais confusos, até que uma voz fina ecoou dali do fundo. Mas e se ela não for a única? A afirmação foi um choque. Um aluno do dojo, que antes parecia tão indiferente, agora se elevava. Ele olhou diretamente para Lúcia, com olhos flamejantes. E se você não for quem todos pensávamos que era? A luta não é só sua, mas de todos nós. Os olhares se voltaram. A atmosfera se tensionou, como se uma corda prestes a se romper. E as palavras do aluno despedaçaram a ideia de uma Lúcia simples e resignada. O que mais estava escondido? Pois que a conexão se tornava tão complexa. E enquanto o caos se desenrolava, uma pessoa mais uma vez apareceu, ou melhor, se impôs à sala, confirmando que não havia saída. Vocês pensam que entenderam a nossa história? A verdadeira rainha do passado aqui é a Lúcia, mas a vinga-se a caçadora sou eu. O olhar dela penetrava as almas, pesando o fardo de decisões impensadas. E agora, a hora chegou. Vocês não sabem a profundidade e as consequências da verdade.
Uma nova era chegou, onde lealdade e traições vão se chocar. Pânico e confusão passaram por todos. O que era realidade e o que era ilusão? Sussurros de fraqueza preencheram o ar pesado. Cada um lutava contra a necessidade de entender e aceitar o que estava presente e ao mesmo tempo temer o que se revelava. As luzes do dojo começaram a piscar e tudo se tornava mais tênue. Lúcia olhou no fundo da cena. Seu corpo tremia, as emoções ferviam. Era hora de decidir, e a escolha ecoava dentro dela. Lutar ou esconder, confrontar ou fugir. O passado estava de volta, e a cada respiração a história de todos tomava uma nova forma. Então, como um trovão rugindo, a figura encapuzada ergueu os braços e, em um gesto dramático, fez um movimento. No instante em que isso aconteceu, um brilho intenso irrompeu, e as paredes do dojo começaram a se desfazer como papel. Os alunos gritaram enquanto lançavam-se à distância, mas Dona Lúcia ficou paralisada, fascinada e aterrorizada ao mesmo tempo. Quando a luz se dissipou, tudo ficou quieto. Para seu horror, ela estava em um lugar que reconheceu. Uma sala de treinamento antiga, repleta de equipamento surrado. Mas não era só isso. Batendo forte em seu coração, ela percebeu que estava rodeada por seus antigos colegas de luta. Aqueles que tinham perdido anos antes numa batalha desastrosa, que a levara a se afastar de tudo que amava. O que você fez? A voz dela, dos antigos lutadores, soou, ecoando como uma série de trovões na cabeça de Lúcia. Você deixou todo mundo para morrer. E por quê? Para se salvar? Antes que ela pudesse responder, o soldado começou a rir. Um riso que ressoava de forma amarga. Vocês todos estavam enganados. A verdadeira luta, a verdadeira missão, não era lutar contra eles. Era contra ela mesma. E ao se esconder, você não salvou a sua vida, mas a deles. O quê? O chão sob os pés de Lúcia parecia ter desaparecido. Todos estavam agora encarando-a, o desprezo em seus rostos como se fosse um veneno. O que ela fez? Ela realmente havia se escondido da verdade, e agora isso a perseguia até os dias atuais. Os muros do dojo tinham desmoronado, mas os muros em seu coração tornaram-se inegociáveis. Era uma luta sem fim que a aguardava. E a revelação a deixou sem ar. Vocês têm que acreditar em mim. Eu não sabia. Eu não pude lutar, ela gritou, mas a voz dela era apenas um eco. O grupo tornou-se uma tempestade prestes a se desatar. E Lúcia sentia que estava sozinha naquela onda. Segredo se quebrando diante dela. E toda a confiança que tinha era consumida em chamas. Então um novo rugido de tempo se formou, colocando-a diante da maior escolha de sua vida. O que realmente significava ser uma lutadora? Essa nova era não a julgaria. Teria que se enfrentar para escrever seu próprio futuro. Um estrondo imponente ecoou em seu peito, e a batalha não era apenas contra os outros, mas contra quem ela era. O que viria em seguida? A luta aguardava, mas quem realmente sairia vitorioso no final? Dona Lúcia olhou ao redor, seu coração disparando. As palavras pesadas ainda pairavam no ar, e os olhares dos alunos a atormentavam. Ela podia sentir o suor escorrendo pela nuca, a tensão palpável,
como um fio prestes a se romper, mas antes que pudesse respirar. Fundo, a porta do dojo se abriu com um estrondo. Um homem entrou abruptamente, sua presença dominando o espaço. Ele era alto, com feições duras e uma aura que exalava autoridade. O murmúrio da turma rapidamente se transformou em silêncios apreensivos enquanto ele se aproximava, pisando firme, como se já conhecesse todos ali. Dona Lúcia! A voz dele cortou o silêncio. O que você está fazendo aqui? A indignação estava nítida em suas palavras. As perguntas começaram a se acumular na mente de Dona Lúcia. Quem é ele? Por que está chamando meu nome como se já nos conhecêssemos? A sala estava em comoção. Alguns alunos começaram a sussurrar, trocando olhares. Você sabe quem é esse cara? Ele parece sério. Ele conhece a Dona Lúcia? Eu não sei o que você está fazendo aqui, Marcos, mas agora não é o momento. Dona Lúcia gritou, tentando colocar um fim àquele momento desgastante. Mas a frustração não escondeu a confusão que arrasava o interior dela. É claro que é o momento! Marcos respondeu, seu olhar penetrante provocando um choque nas profundezas da alma de Lúcia. Você não pode continuar com isso. É perigoso! Os jovens assistiam, boquiabertos. As expressões de risadas se transformaram em rostos de espanto. Que perigo? O que ele quer dizer com isso? Pensamentos giravam desenfreados, como um turbilhão. Não era só uma aula de karatê. Havia algo mais profundo, algo oculto entre Dona Lúcia e Marcos. Memórias antigas foram desencadeadas. O rosto dela empalideceu e uma onda de sentimentos a dominou. Lembranças de um passado que nunca quis misturar com o presente. Não se meta na minha vida, Marcos. As palavras dela saíram com mais firmeza do que ela esperava, exibindo um pouco da bravura que ainda lhe restava. Mas era como se ela estivesse conversando com um fantasma, alguém que conhecia sua verdade, alguém que não poderia ser ignorado. Mas eu não posso deixar você fazer isso de novo! Você prometeu que não! Voltaria a lutar, Lúcia? A voz dele soou como um rugido, cortando a atmosfera de tensão. A sala ficou ainda mais silenciosa, as palavras dele ecoando como um aviso fatal. Que promessas, que luta! Um aluno se atreveu a perguntar, quebrando a tensão. Mas as respostas não estavam ali. O passado já estava ali. Todos podiam perceber, mas ninguém sabia o que realmente estava em jogo. O olhar de Dona Lúcia se endureceu. Ao ouvir as palavras de Marcos, algo dentro dela se partiu novamente. Lembranças de perdas, de escolhas. Eu não vou mais fugir. O que ela fez em tempos passados, a dor que deixou para trás, o que ela escondeu por anos. Eu só quero encontrar um lugar onde me sinta viva. Ela gritou, os sentimentos a derrubando como um tsunami. As sombras se adensaram no dojo. Uma explosão estrondosa iluminou o céu lá fora. O barulho foi como um trovão, fazendo todos saltarem. As luzes se apagaram e o dojo mergulhou na escuridão. Gritos de susto ecoaram e ondas de pânico começaram a correr. Luz! Precisamos de luz! Gritou o instrutor, tentando controlar a situação. Mas no meio da confusão, um soldado da cidade, uniformizado, adentrou o dojo tumultuado, ofegante. Alguém precisa nos ajudar! A cidade está em perigo! Ele olhou diretamente para Dona Lúcia, e o reconhecimento em seu olhar foi como um golpe. Dona Lúcia sentiu a adrenalina subir. O que está acontecendo? A voz dela tremeu, mas não era apenas pelo medo.
Algo dentro dela despertava. Aquele chamado à ação ressoava como um eco do passado. Há um grupo que quer se vingar, Lúcia! Eles descobriram quem você é e estão aqui para acabar com você. O soldado disse, seu rosto pálido enquanto os olhos de todos estavam fixados nele. O coração de Dona Lúcia parou. Quem? O que você quer dizer? Um nó se formou em sua garganta. Ela olhou para Marcos, que agora estava tão pálido quanto ela. O dojo estava quente, mas o frio na espinha dela era insuportável. Você realmente não sabe? A voz do soldado era afiada. A verdadeira razão pela qual você deixou a luta. Eles não esquecem, Lúcia. O que você fez? E agora é hora de acertar as contas! Os murmúrios se intensificaram. O que significava isso? O que Dona Lúcia escondeu? Uma verdade, um passado com consequências. No nosso passado, você fez escolhas cruéis. O homem encapuzado afirmou, revelando uma ferida fresca. Aquela luta não foi só pela sobrevivência, mas por vingança. E agora é hora de acertar as contas. Dona Lúcia, nesse momento, percebeu que algo estava errado. Os rostos ao seu redor se tornavam cada vez mais confusos, até que uma voz fina ecoou dali do fundo. Mas e se ela não for a única? A afirmação foi um choque. Um aluno do dojo, que antes parecia tão indiferente, agora se elevava. Ele olhou diretamente para Lúcia com olhos flamejantes. E se você não for quem todos pensávamos que era? A luta não é só sua, mas de todos nós! Os olhares se voltaram. A atmosfera se tensionou como se uma corda prestes a se romper. E as palavras do aluno despedaçaram a ideia de uma Lúcia simples e resignada. O que mais estava escondido? Por que a conexão se tornava tão complexa? E enquanto o caos se desenrolava, uma pessoa mais uma vez apareceu. Ou melhor, se impôs à sala, confirmando que não havia saída. Vocês pensam que entenderam a nossa história? A verdadeira rainha do passado aqui é a Lúcia, mas a vinga-se a caçadora sou eu. O olhar dela penetrava as almas, pesando o fardo de decisões impensadas. E agora a hora chegou. Vocês não sabem a profundidade e as consequências da verdade. Uma nova era chegou, onde lealdade e traições vão se chocar. Pânico e confusão passaram por todos. O que era realidade e o que era ilusão? Sussurros de fraqueza preencheram o ar pesado. Cada um lutava contra a necessidade de entender e aceitar o que estava presente, e ao mesmo tempo temer o que se revelava. As luzes do dojo começaram a piscar, e tudo se tornava mais tênue. Lúcia olhou no fundo da cena, seu corpo tremia, as emoções ferviam. Era hora de decidir, e a escolha ecoava dentro dela: lutar ou esconder, confrontar ou fugir. O passado estava de volta, e a cada respiração, a história de todos tomava uma nova forma. Então, como um trovão rugindo, a figura encapuzada ergueu os braços e, em um gesto dramático, fez um movimento. No instante em que isso aconteceu, um brilho intenso irrompeu, e as paredes do dojo começaram a se desfazer como papel. Os alunos gritaram enquanto lançavam-se à distância. Mas Dona Lúcia ficou paralisada, fascinada e aterrorizada ao mesmo tempo. Quando a luz se dissipou, tudo ficou quieto. Para seu horror, ela estava em um lugar que reconheceu: uma sala de treinamento antiga, repleta de equipamento surrado. Mas
Não é só isso. Batendo forte em seu coração, ela percebeu que estava rodeada por seus antigos colegas de luta. Aqueles que tinham perdido anos antes numa batalha desastrosa que a levara a se afastar de tudo que amava. O que você fez? A voz de um dos antigos lutadores soou, ecoando como uma série de trovões na cabeça de Lúcia. Você deixou todo mundo para morrer. E por quê? Para se salvar? Antes que ela pudesse responder, o soldado começou a rir. Um riso que ressoava de forma amarga. Vocês todos estavam enganados. A verdadeira luta, a verdadeira missão, não era lutar contra eles, era contra ela mesma. E ao se esconder, você não salvou a sua vida, mas a deles. O quê? O chão sob os pés de Lúcia parecia ter desaparecido. Todos estavam agora encarando-a, o desprezo em seus rostos como se fosse um veneno. O que ela fez? Ela realmente havia se escondido da verdade, e agora isso a perseguia até os dias atuais. Os muros do dojo tinham desmoronado, mas os muros em seu coração tornaram-se inegociáveis. Era uma luta sem fim que aguardava, e a revelação a deixou sem ar. Vocês têm que acreditar em mim. Eu não sabia. Eu não pude lutar. Ela gritou, mas a voz dela era apenas um eco. O grupo tornou-se uma tempestade prestes a se desatar. E Lúcia sentia que estava sozinha naquela onda, segredos se quebrando diante dela, e toda a confiança que tinha era consumida em chamas. Então, um novo rugido de tempo se formou, colocando-a diante da maior escolha de sua vida. O que realmente significava ser uma lutadora. Essa nova era não a julgaria. Teria que se enfrentar para escrever seu próprio futuro. Dona Lúcia fitou a sala, agora repleta de rostos familiares, mas o toque da dor e da desilusão saturava o ar. E assim, numa fração de segundo que parecia uma eternidade, tudo mudou. Uma explosão repentina e estrondosa fez os muros tremerem. Luzes piscavam e o chão começou a rachar. Então uma sombra surgiu, crescente e poderosa, como uma tempestade que se avizinhava. Dona Lúcia encarou a figura, seu coração acelerando. O que era aquilo? E quem estava ali? A sombra tomou forma, revelando a verdadeira essência de quem estava à frente. E para seu espanto, era alguém que ela pensou ter perdido para sempre. Seu filho, à frente de todos, com um olhar que misturava dor e raiva. Mãe, por que você nunca me contou a verdade? O grito dele ecoou no dojo, cortando através de todas as desilusões, ferindo profundamente tudo que ela jamais imaginou que poderia reviver. A verdade, murmurou Lúcia, enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Eu fiz isso para proteger você, para te manter longe do perigo. Mas as palavras dela pareciam vazias agora. Proteger? Eu não sou uma criança. Ele avançou, seu olhar furioso desafiando a fragilidade da relação que ainda restava. Você me deixou no escuro, e agora os fantasmas do seu passado estão me perseguindo também. O choque disparou como um relâmpago entre todos. A revelação era devastadora. Lúcia viu o futuro se desmoronar diante de seus olhos. O que mais ele sabia? O que mais ela tinha escondido? Agora, tudo o que importava estava em risco.
A luta dela não era mais apenas a sua. Agora envolvia seu filho e todos ao redor. Não! Não pode ser assim! A negação ressoou em sua mente. O que ela realmente havia feito? As sombras do passado não eram só dela, mas de todos que a amavam. E diante daquele jovem, não apenas como seu filho, mas como um lutador que herdou mais do que ela jamais imaginou, a situação se tornava insustentável. O que viriam a fazer agora? As discussões acaloradas preencheram o dojo. Mas a mente de Lúcia girava como uma tempestade. O que mais estava escondido? A verdade dela estava prestes a explodir em mais de uma direção. O que viria em seguida? A sala estava prestes a se descontrolar e a única certeza que tinha era que precisava escolher um caminho e que cada decisão poderia ser fatal para todos os envolvidos. Dona Lúcia fitou a sala, agora repleta de rostos familiares, mas o toque da dor e da desilusão saturava o ar. E assim, numa fração de segundo, que parecia uma eternidade, tudo mudou. Uma explosão repentina e estrondosa fez os muros tremerem. Luzes piscavam e o chão começou a rachar. Então, uma sombra surgiu, crescente e poderosa, como uma tempestade que se avizinhava. Dona Lúcia encarou a figura, seu coração acelerando. O que era aquilo? E quem estava ali? A sombra tomou forma, revelando a verdadeira essência de quem estava à frente. E, para seu espanto, é alguém que ela pensou ter perdido para sempre. Seu filho, à frente de todos, com um olhar que misturava dor e raiva. Mãe, por que você nunca me contou a verdade? O grito dele ecoou no dojo, cortando através de todas as desilusões, ferindo profundamente tudo que ela jamais imaginou que poderia reviver. A verdade, murmurou Lúcia, enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Eu fiz isso para proteger você, para te manter longe do perigo. Mas as palavras dela pareciam vazias agora, ecoando inúteis entre os murmúrios enfurecidos dos outros. Proteger? Ou se proteger? Eu não sou uma criança. Ele avançou, seu olhar furioso desafiando a fragilidade da relação que ainda restava. Você me deixou no escuro, e agora os fantasmas do seu passado estão me perseguindo também. O choque disparou como um relâmpago entre todos. A revelação era devastadora. Lúcia viu o futuro se desmoronar diante de seus olhos. O que mais ele sabia? O que mais ela tinha escondido? A luta dela não era mais apenas a sua. Agora envolvia seu filho e todos ao redor. Não! Não pode ser assim! A negação ressoou em sua mente. O que ela realmente havia feito? As sombras do passado não eram só dela, mas de todos que a amavam. E diante daquele jovem, não apenas como seu filho, mas como um lutador que herdou mais do que ela jamais imaginou, a situação se tornava insustentável. O que viriam a fazer agora? As discussões acaloradas preencheram o dojo, mas a mente de Lúcia girava como uma tempestade. O que mais estava escondido? A verdade dela estava prestes a explodir em mais de uma direção. O que viria em seguida? A sala estava prestes a se descontrolar. E a única certeza que tinha era que precisava escolher um caminho. E que cada decisão poderia ser fatal para todos os envolvidos. Então, um grito cortante ecoou pela sala, interrompendo a troca de acusações. Parem! Olhem para trás! Era a figura encapuzada que havia entrado antes, agora com a voz mais poderosa do que nunca.
Todos se voltaram, e a cena que se desenrolou diante deles era mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Um grupo de figuras armadas apareceu, dentes expostos em sorrisos ameaçadores e rostos encobertos. Eram caçadores. A verdadeira liga que se dedicava a caçar aqueles que possuíam habilidades especiais. E agora estavam ali, prontos para reivindicar não só a vida de Lúcia, mas tudo que ela havia amado. Agora a caça começa. Um deles rugiu, e o terror preenchia a sala como uma onda avassaladora. Dona Lúcia sentiu o frio da realidade apertar seu coração. Não era a sua vida que estava em jogo. Mas no meio do caos, algo se revelou dentro dela. Uma decisão tomou forma, como se o passado e o presente se conectassem de uma forma que nunca imaginou. Um eco de perguntas lhe cortava a mente. Por que eu nunca soube? Que mais você não me contou, mãe? E com o pânico crescendo, o filho olhou para a figura encapuzada e depois de volta para Lúcia. Você conhece esses monstros, não é? O que mais está escondido de mim? Os rostos ao redor começavam a distorcer em medo e desespero, enquanto tudo girava fora de controle. Era um momento de tensão, corações acelerados e sussurros apressados. O que os caçadores realmente queriam? Qual era a conexão de Dona Lúcia com eles? O que mais ela tinha escondido? As vozes se fundiram em um único grito. Lúcia precisava encontrar uma saída, mas a única resposta que ela tinha era um eco vazio na sala arrebatada pelo clamor. O passado estava prestes a se entrelaçar com o futuro de um modo que poderia destruí-los a todos. O que mais estava prestes a ser revelado naquele dojo? Como tudo isso acabaria? Ela precisava agir, e rápido. O tempo se esgotava. Dona Lúcia sentia o chão sob seus pés tremer enquanto o dojo pulsava em tensão. Mãe, por que você nunca me contou a verdade? A voz do filho ressoou como um trovão, cortando o ar pesado com seu grito cheio de dor e indignação. O olhar dele, cheio de raiva e confusão, atingiu como um raio. Todos a encaram, esperando por uma resposta, uma verdade que parecia pesar em seu coração. Ela tentou falar, tentou justificar suas escolhas, mas as palavras não saíram. Olhos azuis fixos nela. Ela não conseguiria esconder mais. A revelação de anos de segredos pesava sobre seus ombros. O passado, que sempre tentou evitar, estava de volta para cobrar o que era dela. Eu fiz isso para te proteger, meu filho. Sua voz saiu com a intensidade de tudo que não tinha revelado. Os caçadores se aproximaram, a tensão crescente enquanto a escuridão se espalhava pela sala, trazendo um medo palpável. O gripo parecia uma tempestade, pronto para devorar tudo em seu caminho. Dona Lúcia franziu a testa, moldando sua determinação. Ela não poderia permitir que o passado ferisse ainda mais aqueles que amava. Você não é apenas uma lutadora. O filho vociferou, a incredulidade nos olhos. Você é uma mulher com história, com um passado. Não podemos permitir que isso nos defina. Com as palavras dele ecoando em seus ouvidos, ela viu uma pequena luz de esperança se acender. E então, em um momento de decisão, algo mudou. Dona Lúcia sentiu a força que a havia movido ao longo de toda a sua vida vieram à tona. Uma onda de coragem fluiu por ela, como uma brisa fresca em uma noite quente. Chega de esconder! Vocês me querem? Venham! Sua voz era firme, cheia de desafio. O filho olhou surpreso, mas uma satisfação brilhava em seu olhar. Os caçadores hesitaram, encarando a ousadia dela. E foi nesse momento que a sala explodiu em um frenesi de movimento. Os alunos do dojo uniram-se a ela.
formando uma linha de defesa. Estamos com você, Dona Lúcia! Um dos jovens gritou, e essa frase era como um grito de guerra. As luzes dentro da sala começaram a piscar, e o medo cedeu lugar à força coletiva. Então, enquanto o primeiro caçador avançava, Dona Lúcia lançou-se à luta. Cada golpe era um eco do seu passado. Cada movimento, uma declaração de que ela não se deixaria abater novamente. O filho lutava ao seu lado, compartilhando a força enquanto enfrentavam os inimigos e provando que o legado dela era mais forte do que qualquer mal que pudesse aparecer. E à medida que a batalha se desenrolava, a sala ficou isenta de qualquer vestígio de medo. As vozes de esperança e união preenchiam o ar. Lúcia percebeu que havia algo maior do que a luta na qual estava envolvida. Era sobre os laços que haviam se formado, sobre a família que sempre desejou proteger, e as verdades que finalmente estavam vindo à tona. No clímax da luta, em um movimento surpreendente, Dona Lúcia se virou para os caçadores e, por um instante, todos ficaram em silêncio. Se vocês querem saber quem eu sou, olhem ao redor. Sou a força que não se esconde mais. O poder em suas palavras reverberou, e antes que pudesse processar, cada um dos caçadores hesitou, sem saber o que fazer. E aquela hesitação foi o que ela precisava. Com um movimento final, Dona Lúcia desferiu um golpe certeiro, derrubando o líder dos caçadores, e ao cair, ele sussurrou: "Isso não acaba aqui." Uma onda de significados pairou no ar. Nem tudo tinha se resolvido, mas ela sabia que a batalha interna estaria sempre ali. O dojo estava em um estado que passava de confusão a um renascimento. Dona Lúcia olhou ao seu redor, para os rostos cheios de esperança, e sorriu. A cada um que lutou ao seu lado, uma nova história estava começando. Eles haviam se unido através da dor da luta e finalmente da verdade. E enquanto a luz começava a brilhar novamente, Lúcia percebeu que suas lutas ainda não haviam terminado. Mas antes que pudessem relaxar, alguém gritou: "E agora? O que faremos com o que acabou de acontecer?" Uma sombra levantou-se na escuridão e a cena se dissolveu em uma nova tensão no ar. "Agora eu preciso contar uma coisa urgente para você. Se você quer ver onde essa história vai dar, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer nossa comunidade crescer. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Seja parte dessa jornada, porque cada um de vocês é importante.